Então, pessoal, vamos agora começar recortando o molde do nosso sutiã, né? Sutiã com detalhe em renda elástica, né? E a gente vai começar recortando o molde, depois a gente vai já passar para o corte do tecido, o corte do sutiã, da renda, do tecido, do manta. E aqui, como vocês estão vendo, eu até escrevi a lápis aqui, né? Tamanho da alça do sutiã, 45 centímetros para P, M, G e GG. Qualquer tamanho, pessoal, vocês que têm dúvida na alça, a gente vai começar a colocar aqui, que isso, né, estava falho aqui na nossa legenda. Estava falho, porque a gente não estava colocando o tamanho da alça, então agora a gente vai colocar. Então o seu vai estar arrumadinho, né? Você vai receber o seu com a escrita já arrumada, né? Com a medida da alça. Esse tamanho da alça 45 é para todos os tamanhos padrão, do P ao GG, todos é 45 centímetros. Se for plus size, todos os tamanhos plus size, 50 centímetros, tá bom? Só muda se for um sutiã nadador, né? Se for um modelo muito diferente. O nadador, por quê? Porque ele sobe mais alto nas costas e, sendo assim, a alça dele precisa ser mais curta. Senão não tem espaço para regular e diminuir a alça, né? Mas todos os padrão é 45 e o plus size 50. Então agora a gente vai começar recortando o nosso molde no tamanho M. Quando for na hora de colar, eu vou estar mostrando para vocês. A gente vai fazer no tamanho M. Então a gente agora vai colar aqui, né, as peças do nosso molde que precisa ser colada. Então, como vocês estão vendo, aqui é a cobertura, né, do bojo, né, aqui é a base de trás, aqui é a parte do manta. Aqui tá B1, né, B2, como se fosse a vitamina. Então, B1 e B2 colado aqui. E aqui, o 3 no 4, ou seja, o 3 no 3 e o 4 no 4, né? Essa aqui é a renda elástica, que a gente vai usar na base inferior do nosso sutiã. E, opa, essa cola tá escorregando. E essas são as únicas peças coladas. Vou dar uma acertadinha aqui. Então, estamos agora com o nosso molde todo pronto. E agora a gente vai para o tecido. Vamos começar pelo manta, né? Colando aqui no forro da mesa. O manta será esse aqui. Então, vamos começar pelos detalhes. Então, vou aproveitar esse lado aqui, porque o manta a gente corta com o sentido do fio virado. Então, com o manta já riscado, a gente agora vai para o corte. Então, estamos aqui com o manta cortado, né? O nosso manta prontinho. Agora a gente vai para a renda elástica. Uma vez renda. Então agora estamos com o manta, a renda elástica. E agora a gente vai para a renda. Cobertura do bojo central e cobertura do bojo lateral. 2 vezes. Aqui o bico da renda. E a gente vai começar por esse.
Então, estamos com esse pronto. Eu vou já riscar esse outro aqui também. Esse aqui não precisa ter o cuidado do bico da renda, tá? Esse aqui não tem necessidade de trabalhar o bico da renda. Vou colocar ele de cá. Então, vamos agora cortar os dois. Cortar o outro também. Agora a gente vai cortar o outro lado, então não precisa riscar novamente, mas a gente vai observar aqui o detalhe, né, o detalhe do bico da renda. A gente vai colocar aqui lado direito com lado direito, ou seja, né, lado avesso com lado avesso. E do mesmo jeito eu vou fazer com esse aqui, acompanhar o detalhe, o desenho do bico da renda, porque vai ficar mais bonito se eu fizer assim. Então, aqui estamos com o detalhe do meio, pronto, os dois lados. Agora a gente vai pro detalhe lateral. Vamos acompanhar aqui o desenho, né? O que vai acontecer se eu não acompanhar o detalhe do bico da renda? Vai acontecer nada, só não vai ficar um formato de desenho bonitinho, sabe? Então aqui, né, a parte essa é a parte central, né, a gente vai costurar ela aqui uma na outra. E essa aqui é a lateral. Opa. Que é a lateral. Será costurada também assim. E agora a gente vai para a microfibra, que é a parte das costas, né? Então agora a gente vai para o detalhe aqui de microfibra. Vou riscar um depois do outro. E agora, o outro lado, eu só vou virar. Então, estamos agora com a nossa base também já cortada. E eu vou montar aqui o sutiã, ou seja, o esboço dele, para vocês estarem vendo como que vai ficar. Então, aqui está o esboço do nosso sutiã. Né, um pouquinho mais difícil de entender, mas vocês irão ver lá na mesa como que eu vou estar montando. Essa aqui é a cobertura, né, essa cobertura ela vem, né, até aqui. Essa cobertura, essas de cima, elas vão vir, vai cobrir o bojo até aqui, né, e aqui é a renda elástica, né, aqui é a renda elástica que será costurada aqui. Eu coloquei o desenho do bico da renda só aqui, porque se você não tiver essa renda, né, se você não tiver essa renda simples, né, se você não tiver essa renda simples, você pode trabalhar com uma renda como a dos seus, da parte da cobertura mesmo, com um detalhezinho do bico da renda aparente embaixo, né, montando aqui de uma forma diferente. Mas se você tiver uma renda trabalhada assim, com essa mesma medida, né, de 5 centímetros, 5,3, 5 centímetros, né, o 3 normalmente é de bico. 5 centímetros será essa que você vai trabalhar aqui. Então, vamos agora para a mesa começar montando o nosso sutiã. Então, a gente vai começar agora montando o nosso sutiã, né? Então, a gente vai começar elastizando aqui a parte inferior da base,
né? Mostrar para vocês já viram assim que não tem como errar. Então, vou elastizar aqui do lado direito para cima, com o meu elástico de base, pegando mais ou menos ao meio. E eu vou colocar um ponto aqui 3,5 com zigue-zague maior para médio para grande. Começou, prendeu, eu vou esticar, cada 5 centímetros eu vou puxar um. E costurar na parte superior do elástico. Já vou encaixar a outra aqui. Finalizando esse lado, eu vou cortar aqui para poder costurar o outro lado, né? Puxando aqui para ver se não vai arrebentar os pontos. Agora eu viro, depois eu corto o outro para economizar aqui na linha, né? Coloco aqui. E agora eu vou organizar e dar uma puxadinha. Finalizado aqui, agora eu corto o outro lado. Virando. Estico. Finalizando aqui. Ficando assim. Agora, meu próximo passo aqui é colocar o bojo na parte do manta. Então, vou fazer isso no ponto reto. Ponto 4. Reto. Dá um retrocessozinho aqui. Dá um retrocesso. Tirar essa base aqui. Então, vou fazer o mesmo do outro lado. Retrocesso aqui. Então, finalizamos aqui essa montagem. Agora, o nosso próximo passo aqui já é colocar o taquara, né? Então, onde que a gente coloca o taquara? A gente coloca o taquara na máquina reta ou na pespontadeira. Se eu fosse colocar o taquara aqui nessa máquina, eu iria costurar, né? Esse não é o taquara, só para você entender. Nesse aqui é o elástico de base, eu iria costurar o taquara aqui, né? Costurava, depois eu iria virar aqui e costurar o outro lado do taquara, né? Do mesmo jeito nos dois bojos.
Mas na pespontadeira ele é colocado de uma forma diferente. Aí eu posso já colocar ele diretamente aqui, porque vai ser costurado com as duas agulhas. E eu já vou fazer isso lá na pespontadeira agora. Então, se você não tem a pespontadeira, você vai fazer aqui na máquina reta. Então, agora a gente vai elastizar aqui na pespontadeira. Eu poderia passar apenas o taquara, mas já estou com o taquara e a fita de cetim. Então, eu vou estar usando os dois, porque depois eu vou usar a fita de cetim. Vou precisar dela para passar aqui na lateral. Então, aqui eu vou colocar, né, o lado do avesso do bojo aqui, né, esse lado para cima, esse lado, né, de dentro do bojo para cima, porque o taquara tá aqui na parte de cima e a fita de cetim no aparelho de baixo. Então, eu vou encaixar bem. Aqui precisa estar no meio, né, a beirada, a borda aqui do bojo precisa estar no meio do taquara. Passei um lado, cortei, agora eu vou passar o outro lado. Passei os dois lados e ficando assim. Aqui não há necessidade dessa beleza aqui da fita de cetim. Vou tirar aqui essas pontas maiores. Mas, como a fita de cetim já estava, né, então eu já deixei ela aí. Agora, meu próximo passo vai ser lá na máquina overlock. Então, meu próximo passo agora é passar uma costura de overlock aqui na borda, né, da parte de cima toda do meu bojo. Então, vamos aqui, né. Ter o cuidado aqui com essa pontinha, jogar ela pra cá, porque senão ela vai ser cortada aqui. Então, terminando aqui de passar o overlock na parte superior. Agora, o meu próximo passo aqui é colocar o aro, né? Vou colocar o aro, porque depois eu vou fechar aqui, eu vou fechar a saída do aro. Então, lembrando que aqui não é entre a fita e o taquara, e sim dentro do taquara, né? Você pode até tirar a pontinha, até descosturar a pontinha da fita de cetim aqui, para você ter a certeza de que você está passando dentro do taquara, e não entre a fita de cetim e o taquara. Deixa eu passar aqui com o alicate, que é bem mais fácil do que com a mão. Então, ficando assim, eu vou reservá-lo aqui. E eu vou agora montar essa parte da cobertura do bojo. Então, essa parte aqui, que tem o bico da renda, é central, né? Essa parte do bico da renda é central. Então, eu vou já costurar um no outro. Então, montamos aqui o meio. E agora vamos montar aqui a lateral, que é esse redondinho aqui, né? Então, aqui lado direito com lado direito. E ele não pega lá em cima, ele vai ficar uma beiradinha sem pegar, né? Na altura, a altura delas não são iguais. A altura do pedaço menor fica mais baixa
Aqui, vai ficar assim. Costura até o final. Então vai ficar assim, um pouquinho mais baixo desse lado. E agora vamos pro outro lado do mesmo jeito. Vou costurar aqui e ele vai ficar um pouquinho mais baixo também. Então finalizamos essa cobertura e agora o nosso próximo passo vai ser lá na máquina reta, que eu vou passar uma costura reta aqui nessa parte superior do bojo. Então eu vou reparar essas pontinhas de linha aqui. E essa costura nossa aqui é de uma pontinha dessa aqui na outra, onde a gente vai costurar. Então eu vou colocar aqui e marcar o centro, né, até virar minha pontinha aqui pra dentro. Pontinha do acabamento da linha, né? Vou marcar aqui o meio, mas eu vou começar a costurar daqui, tá bom? Marquei aqui só para eu ver, né? Só para eu conferir para ver se tá certinho mesmo, porque a gente vai começar a costurar daqui. A gente vai começar a fazer uma costura reta daqui. Uma costura reta no ponto 4, vou dar um retrocessozinho. Começando a costurar aqui, eu vou ver o meu meio aqui, né? Ele tem que dar certinho aqui no meio, e o molde está certinho para chegar aqui no meio. Mas eu já vou marcar, encostar ele aqui, por quê? Para eu poder não alinhar isso aqui, porque é com o bico da renda de fora, sim, mas nessa parte aqui ele vai ficar com o bico mais alto e no meio aqui também, onde o bojo é mais baixo. Então, como vocês estão vendo, nessa costura ela vai dar aqui no meio certinho. Vou contornando. Vou me organizar aqui agora, nesse outro lado, que ele também vai terminar aqui com a pontinha igual começou do outro lado. Do mesmo jeito que começou do outro lado, vai ter que terminar desse lado aqui. Um retrocessozinho. E agora, reparar aqui essas pontinhas de linha. Reparar essas aqui também. Agora eu vou dar sequência lá na máquina overlock. Lá eu vou prender aqui, né? Vou prender aqui e fazer meu franzidinho. Então, agora o nosso próximo passo é costurar essa medida aqui, ela dá exata, costurar essa lateral e depois a outra, essa lateral e depois aqui embaixo. Então, colocando aqui, lá embaixo, aqui dá pra eu ver, por cima da renda. Vou pegar aqui na beiradinha. Então, ficando assim. Agora eu vou passar a costura aqui desse outro lado. Bem na beiradinha também. Vou fazer o mesmo desse outro lado.
que pegou bem na beiradinha, eu vou passar nessa lateral aqui, depois eu passo lá novamente. Aqui. E aqui eu vou passar outra costura para poder prender, porque pegou muito na beirada aqui e não prendeu. Então agora, meu próximo passo é a parte inferior. Eu tenho que marcar o meio aqui, para isso aqui não entortar e não ficar feio, né? Ele tem que ficar aqui no meio. E eu vou fazer um franzido, né? Isso aqui vai ser costurado, vai ser todo preso aqui. E esse meu franzido, ele vai pegar aqui na direção dessa costura do meio, né? Então eu vou fazer com que esse franzido fica centralizado aqui. Aqui mostrar para vocês melhor. Fazer com que o franzido fique mais concentrado próximo dessa costura aqui do lado, certo? Não posso puxar muito porque ela está na quantidade exata, está na mesma altura como vocês estão vendo. Então agora eu vou precisar da minha pinça aqui para eu poder segurar aqui meu franzidinho. Então, coloquei lá embaixo, eu já vou marcar o meu meio, porque se tiver mais alguma coisa para franzir, eu vou ter que jogar para frente. Então, agora, passei do meio, né? Passei do meiozinho, eu tenho que me atentar para poder franzir o outro lado. Tá, agora já chegando aqui próximo, né? Eu preciso franzir na mesma direção, bem centralizada na direção da costura. Então vou jogar meu franzido todo aqui. Vou colocar aqui embaixo, levantando o pezinho. Então, ficando assim. Se você tem dificuldade em fazer isso usando a máquina overlock, você pode fazer isso aqui lá na reta, tá bom? Pode cobrir lá na reta. E agora o meu próximo passo é costurar esta renda elástica aqui. Isso aqui vai ser feito também lá na máquina reta e zigue-zague. Então, eu começo aqui. Vou dar um retrocesso. E agora eu vou ajeitando aqui. Essa renda elástica, ela tá na medida exata. Então, se você tiver dificuldade, quiser cortar um pouquinho maior, tá bom? Então, agora a gente vai costurar, né, essa base das costas aqui. Vou costurar aqui bem na beirada. Então, ele também tem uma medida exata depois que você costurar esse elástico
com detalhe na frente, ele tá com a medida exata. Opa, zigue-zague não, costura reta. Costura reta aqui, dá um retrocesso e volto. Um retrocesso. Então eu vou reparar essas pontinhas. Se eu tivesse costurado no overlock, não precisaria, né? Mas, então reparei as pontinhas aqui e vou fazer o mesmo. Eu vou reforçar essa costura. Passar mais outra aqui na beiradinha. Ou seja, eu vou passar um overlock, um zigue-zague, para poder ela ficar boa aqui no ponto 3. Ficar bem... bem segura, porque eu vou costurar lá na pespontadeira. Se eu puxar para costurar, né, fizer força, pode ser que abre. Então agora ficou bom. Vou fazer o mesmo do outro lado. Aqui. Eu gosto de costurar com tecido mais grosso por cima. Então, tô colocando aqui o manta por cima, colocando ponto reto 4, um retrocessozinho. Se eu tivesse usado esse elástico aqui, no lugar desse elástico, se eu tivesse usado uma renda como eu usei de cima, aqui precisaria colocar um elástico de base, viu? Então, se você não tiver essa renda e for usar, se você não tiver esse elástico trabalhado, você pode usar a renda, mas para usar a renda precisa colocar então um elástico de base aqui. Um retrocesso, eu vou virar e vou fazer o acabamento como eu fiz do outro lado, um zigue-zague aqui. Então aqui essa sobrinha maior vou tirar na tesoura. E agora o meu próximo passo aqui é ir lá na pespontadeira, costurar aqui o taquara com a fita de cetim e colocar as barbatanas. Então agora a gente vai passar o nosso taquara aqui, né? E se você não tem a pespontadeira, né, quiser fazer um acabamentozinho bonitinho aqui, até pode, só porque como a base é muito larga, ele vai ficar juntando. Então é importantíssimo que você coloque o taquara aqui com a barbatana para poder firmar. É uma base larga, vai segurar bem a lateral, as bainhas, só que precisa ter a barbatana para firmar, para não ficar dobrando. E se você não tem a pespontadeira, você pode passar o taquara reto, assim como eu vou passar, com a costura dos dois lados. E se você quer trabalhar a fita de cetim também, você primeiro vai costurar o taquara do lado avesso, depois você vai virar e costurar a fita de cetim pegando em cima das mesmas costuras lá na máquina reta. Então vou encaixar bem lá embaixo. Já vou dar sequência aqui do outro lado. Ter um cuidado aqui na costura. Finalizamos. Agora eu vou separar aqui o taquara. Cortar aqui e ficando assim, agora eu vou
diminuir aqui, eu vou passar agora a minha barbatana aqui dentro. E depois eu vou passar o viés elástico aqui lá na galoneira. Então já vou colocar a barbatana aqui. Ter o cuidado para passar dentro da barbatana e não entre a barbatana e o taquara. Vou começar a passar aqui e vou pegar o alicate para poder ajudar a empurrar com mais facilidade. Então eu vou agora cortar, né? Vou cortar ela aqui, porque ainda tem um pedacinho aqui para colocar para dentro. Posso cortar na tesoura, posso cortar no alicate também. Então eu vou cortar aqui. E o mesmo eu vou fazer do outro lado, com o que falta passar. Agora eu termino de empurrar aqui e vou passar o viés elástico aqui agora lá na galoneira. Então agora a gente vai elastizar aqui essa lateral. Vou virar o bojo do lado avesso. Chegando aqui na parte do manta, eu vou tirar a tensão do viés elástico, que é para não franzir no lado do bojo, nem do bojo manta. Então, ficando assim, vou tirar essa pontinha e vou fazer o mesmo do outro lado. Vou virar do lado avesso e esse eu já vou começar desse lado. Quando prendeu aqui, eu já vou tirar a tensão para não franzir em cima do bojo nem do bojo manta. Então, finalizamos aqui nosso viés elástico e agora a gente vai colocar o fechinho lá na máquina reta zigue-zague. Então, agora a gente vai costurar o nosso fecho aqui no ponto zigue-zague do acabamento, quase 1,5 zigue-zague pequeno. E eu vou começar com esse lado aqui menor, sempre. Você começa do lado que você quiser, eu sempre começo com esse lado menor aqui. Então, vou começar a dar um retrocesso. Segue, retrocesso no final novamente. Então, vou acertar essas pontinhas aqui. E já vou colocar o outro lado e dar sequência aqui. Do mesmo jeito, começa com o retrocesso e finaliza com o retrocesso. Então, terminamos de colocar o abotoador, né? O nosso fecho abotoador, reparando essas pontas de linha dele. E agora a gente falta colocar o lacinho e a alça e fazer os acabamentos. E isso a gente vai fazer lá na máquina travete. Então, você que não tem a máquina travete, onde que você vai fazer esse acabamento? Aqui na máquina reta e zigue-zague. O que falta fazer, que eu iria fazer aqui na máquina reta zigue-zague? Fazer um acabamento de travete aqui, um zigue-zague aqui,
outro aqui e montar a alça e colocar o lacinho. Mas a gente vai fazer tudo isso lá na máquina travete. Então agora a gente vai fazer o nosso travete aqui, né? Passar o nosso travetinho aqui. Do outro lado também, do mesmo jeito. Cuidado para não costurar em cima da barbatana, para poder não quebrar a agulha. Terminando de travetar aqui, a gente vai tirar toda essa sobra. Agora o nosso próximo passo aqui, eu vou colocar o lacinho. Diminuir o ponto, né? Colocar o nosso lacinho aqui. Acertar o lacinho, que ele vem meio torto às vezes, né? Então, posso colocar ele, deixa eu mostrar aqui. Eu posso colocar ele mais em cima, mais embaixo, né? Eu ia colocar ali, depois eu pensei, por que não colocar mais embaixo, né? Então a gente pode colocar ele no meio, né? Onde você quiser. E aí, Amanda? Embaixo, né? Então vamos colocar ele aqui. Fazer mais um, mais pra cá. Então agora a gente vai colocar a nossa alça. Aqui são 5 centímetros. Eu marco 3 dedinhos aqui a partir do fecho. São 5 centímetros, né? Então eu vou costurar aqui o mesmo elástico que eu vou colocar na alça. Vou dividir ele aqui ao meio, né? O pedaço que eu havia cortado. Vou fazer o mesmo do outro lado. 3. A gente coloca ele sempre do lado avesso, né? Com o lado direito para dentro, para ficar do lado certo. Aqui, se der alguma sobra, você corta, que fica mais bonitinho. Então eu corto aqui toda a sobra, né? Toda a sobrinha. Eu vou montar a minha alça, que ela tá montada, mas não está costurada. Então vou usar esse mesmo ponto aqui para costurar a minha alça, que já está montada. Do mesmo jeito aqui, quando dá uma sobrinha maior, né? Eu corto para poder zerar essa sobra. Montar a outra. Então essa costura aqui você faz ela usando o zigue-zague do acabamento, na máquina reta e zigue-zague, tá bom? Então aqui eu vou costurar agora esse lado da frente primeiro, né? Aqui lado direito com lado direito, lado direito com lado direito. Eu vou fazer uma costura aqui, né? Eu vou virar desse lado, que eu consigo ver melhor, mais ou menos uns 2 centímetros para cima. Essa alça é de 45 centímetros, tá bom? Eu cortei, na verdade, 45 centímetros. Daí ela fica um pouquinho menor. Costurei ali, agora eu viro, jogo ela aqui para baixo. Os 2 elásticos junto, o viés elástico, juntamente com o elástico da alça. A sobra que tem aqui, eu tiro ela toda. Vou fazer o mesmo do outro lado.
Então, vou fazer o mesmo aqui do outro lado. Vou virar aqui. Do mesmo jeito, lado direito com lado direito. E aqui eu vou virar também, como eu fiz do outro lado. Se esse eu costurei na beirada, esse aqui também, né, vai ficar bem na beiradinha. Agora virando aqui, do mesmo jeito. E eu vou tirar também toda a sobra que der aqui. E agora eu vou colocar aqui do outro lado. Do jeito que tá aqui. Então essa alça tem 45 centímetros. Esse pedaço aqui tem... Deixa eu medir aqui. Tem 11 centímetros. 10 centímetros. 10 centímetros esse pedacinho que eu coloquei aqui para os dois lados. Agora eu viro aqui. Vou fazer o mesmo do outro lado. Essas sobrinhas aqui sempre corta, tira ela toda para ficar mais bonita. E o mesmo eu vou fazer aqui do outro lado. Bastante atenção para não colocar a alça do lado avesso. O risco aqui é grande de colocar a alça do lado avesso. Já fiz muito isso quando eu estava aprendendo. Então, reparando aqui a pontinha, e nós finalizamos o nosso sutiã no tamanho M. Depois vocês irão ver melhor no manequim. Deixa eu tirar essa sobrinha aqui. Aqui o lado das costas e aqui o lado da frente.